Deus colocou uma palavra para mim lembrar aos irmãos. Olha só, irmãos, não vou pregar, eu vou lembrar a vocês aquilo que foi pregado aqui no dia 24 de 11 de 2011. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 7. E nós colocaríamos nesta mensagem o título: O cuidado de Deus. O Deus cuida de nós. Todos acharam, amém? Lucas capítulo 12, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, ou não temam, pois vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Ele está falando isso, Jesus está falando isso, porque aqui no verso 6 ele diz assim: olha, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E ele complementa dizendo: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temam, porque vocês valem muito mais que muitos passarinhos. As pessoas mais pobres, quando chegavam ao templo e não tinham condições de trazer um animal em oferta a Deus, uma ovelha, um carneiro, pessoas mais pobres que tinham mais dificuldades, o templo, então, no templo havia um comércio, aquele comércio que Jesus Cristo um dia chegou lá com azorrague nas mãos e derrubou a mesa dos cambistas, soltou os animais. E então havia para os mais pobres, segundo a lei, eles poderiam trocar e ofertar alguns passarinhos de pouco valor, coisa que toda pessoa, por mais pobre que fosse, ele poderia sair dali diante de Deus, não com as mãos vazias, ofertando alguma coisa a Deus, porque era uma lei estabelecida em Deuteronômio 16, que dizia assim: e ninguém apareça diante do Senhor de mãos vazias. Então, quando eles vinham para as festas, por menor que fosse a oferta, por mais simples que ela fosse, ela deveria ser colocada diante do altar do Senhor. E Jesus então está dizendo que todas essas coisas, elas têm um valor muito grande diante de Deus. Só que nós, muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos desanimando, nos enfraquecendo. Nós começamos a imaginar que nós estamos esquecidos, afastados, longe, não somos mais merecedores da beneficência, da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. E isso vai muitas vezes criando uma tristeza na nossa alma, e nós vamos às vezes sendo pessoas que se identificam como aqueles que não têm nenhum valor. Já ouvi muito isto, tenho ouvido ainda nos dias de hoje, e confesso para vocês que eu me desespero quando eu ouço alguém dizer que não vai para o céu, que vai para o inferno, porque os seus valores não lhe permitem chegar aos céus, mas não permitem mesmo, nem os meus, nem os teus. Nós não somos salvos por nossos valores, por aquilo que temos, ou por aquilo que podemos fazer para Deus. Deus não está preocupado com aquilo que nós podemos fazer para Ele. Não está preocupado, irmãos. Vocês podem até tentar me contradizer, mas eu tenho plena convicção daquilo que eu estou falando. Deus não está preocupado com aquilo que você pode fazer para Ele. Deus está interessado naquilo que você pode fazer com Ele. A diferença é muito grande, porque todas as vezes que nós nos sujeitamos ao senhorio de Deus e deixamos que Ele dirija os nossos passos,
Ele vai determinar as nossas ações, os nossos atos. Ele tem a primazia, Ele tem o senhorio, Ele é o Senhor. Mas todas as vezes que nós nos julgamos capazes de fazer para Deus, é como se Ele estivesse precisando da nossa ajudinha, sabe? É como se Ele necessitasse da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa força, do nosso dinheiro, da nossa facilidade de criar, de projetar, de ter algo a oferecer a Deus. Meu irmão, todas as vezes que nós colocamos isso em nossos corações, nós nos perdemos diante de Deus. Porque independente de eu ser crente ou não, Deus continua sendo Deus. Independente daquilo que eu fizer, Ele vai continuar sendo o Senhor, assentado naquele alto, eterno, sublime, majestoso trono. Independente daquilo que você imaginar, projetar ou fazer, Deus continua sendo o Senhor da história. Deus continua tendo o controle de todas as coisas. Independente das minhas lutas, das tuas lutas, das minhas dificuldades, das tuas dificuldades, daquilo que dizem de mim, ou daquilo que eu diga de alguém, Deus está sentado no trono. Ele tem o governo, Ele tem a autoridade, Ele tem o poder. É Ele quem dirige, é Ele quem coloca, é Ele quem destrona, é Ele quem levanta e é Ele quem abate. Ele continua sendo Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. E quarta-feira o irmão Nino, ele lembrou de alguns flashes que estão sendo reportados ali na TV Record, que vai passar hoje. O Silvio Santos, depois de 17 anos, tem aquele encontro dele, um encontro macabro, irmão. Deus que me perdoe, eu não quero nem pensar nisso, sabe? Porque eu fico com medo desses encontros, eu tenho medo dessas coisas. Olha, irmão, eu tenho medo, confesso para vocês que eu me arrepio, sabe? Porque é coisa séria. A gente fica preocupado, principalmente nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo. O inimigo já lançando as suas garras, os seus tentáculos, para tentar de todas as maneiras diminuir, enfraquecer, diluir a minha fé, a minha convicção, a minha esperança. Mas o que eu quero falar com isto é que o Silvio Santos ele ficou lembrado por uma frase que ele, no decorrer de todos esses anos, que são muitos, né, que ele é apresentador, ele sempre usa em um dos seus programas ali, que é quem quer dinheiro. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso. Você não imagina como eu já ouvi isso. Quer dinheiro. E vocês, eu acredito que tem alguém aqui que já ouviu. Pode ser que sejam pouquíssimos, mas quando ele faz aquele aviãozinho, e ele joga aquele aviãozinho, vocês viram o enxame, aquele desespero que acometem aquelas pessoas que estão próximas dali e que podem, num gesto de sorte, pegar aquele dinheiro primeiro que outras pessoas e ser ufelizado. E quantas vezes aquele dinheiro ele chega amassado, porque o Silvio Santos ele faz aquele aviãozinho, ele dobra aquele, e quando ele joga, as pessoas pulam em cima daquele dinheiro, e as pessoas se jogam em cima daquele dinheiro, e quando alguém pega aquele dinheiro, ele pega aquela nota toda amassada. Eu pergunto para você uma coisa, aquela nota perdeu o valor por ela ter chegado nas mãos daquela pessoa que conseguiu apanhá-la
dobrada, amassada, totalmente descaracterizada, né? Um pedacinho de papel desse tamanho, ele faz desse pequenininho assim, joga, e a pessoa pega. E eu quero que você me responda uma coisa: aquela nota amassada, aquela nota descaracterizada, ela perde o seu valor por ela ter chegado naquela condição nas mãos de alguém? Então, como é que você acha que você não tem valor por você estar passando por um problema, uma luta, uma dificuldade, uma perseguição, alguém que está muitas vezes se levantando contra você, e nesse exato momento você começa a definhar, você começa a sentir que não há mais chão debaixo dos teus pés, e você começa a enxergar o céu muito mais distante, muito mais longe. Você já acha que na verdade os céus não é realmente para você. Você acha que os céus é para aqueles santos que nós estudamos aqui na escola dominical. Você perdeu a escola dominical hoje. Muito boa. Verdade, irmão Nelson? Muito boa. Então, quem não veio, não vou dizer que perdeu, vou dizer que deixou de ganhar. Mas, às vezes, irmãos, nós ouvimos e até sentimos. Primeiro, é triste quando alguém tem esse pensamento com respeito a uma outra pessoa, porque só quem sabe o nosso futuro é Deus. Eu conheço muitas pessoas que eram bandidos no Rio de Janeiro e hoje são pastores, pregadores do Evangelho. Pessoas que andavam, irmãos, armados, cercados de segurança. Pessoas que tinham no poder da arma a sua segurança. Eu tenho um amigo pastor no Rio de Janeiro, e hoje ele está pastoreando uma igreja, inclusive construíram um belo templo, agora ele coloca sempre ali na minha página, para a gente acompanhar. Ele era o chefe do tráfico. Eu já contei a vida dele aqui algumas vezes, em algumas situações. Era ele quem comandava o tráfico ali, onde nós tínhamos aquela igrejinha pequena, e ele matou o filho de um policial por causa de uma menina que era amante dele, esposa dele, na época. E esse rapaz, filho desse policial, se engraçou com ela, quis se envolver com ela, e ele foi lá e ele simplesmente matou aquele rapaz. O pai, sendo policial, ele colocou todos os seus amigos na captura dele, e não demorou muito. Aquele homem se vangloriava, jovem ainda, de ter o poder em suas mãos, porque tinha um contingente de pessoas ao seu lado, e vivia sempre com 2 armas na cintura. Ele foi apanhado, levado preso, e foi condenado a mais de 30 anos de prisão, regime fechado. E dentro da prisão ele continua traficando. Dentro da prisão ele logo consegue um cargo de autoridade ali dentro, de poder. Começa a exercer dentro da prisão o tráfico de drogas, comandando ainda o tráfico do lugar aonde ele havia saído. E passaram-se uns 2 ou 3 anos, até que um dia o diretor daquela prisão atendeu um convite da igreja, e a igreja fez um seminário, tipo um mini congresso para os presos presidiários. E este rapaz estava sendo visitado por uma moça que hoje, inclusive, é sua esposa e é a pastora junto com ele lá da igreja. E ela fez um convite para ele estar ali naquele dia, e ele disse: não posso, eu tenho muito trabalho aqui dentro. Dentro da prisão ele disse: não posso, não vou não. Mas ela insistiu tanto com ele, que o Anderson deixou a sua cela e foi até o lugar onde estava sendo ministrada a palavra de Deus. Bom, irmãos, a mensagem não é sobre o Anderson, é só para dizer para vocês que no final daquele culto, aquele rapaz estava se entregando a Cristo. Aquele chefe do tráfico, que ainda mantinha
o poder dentro da prisão. Agora chega para os outros bandidos e diz para eles: não vou mais me envolver com isto, porque aceitei Jesus como Salvador. Deixou a prisão como um servo de Deus. Eu vou só repetir o finalzinho, para que vocês se lembrem do que eu já falei. A primeira coisa que ele fez foi ir na casa do pai do rapaz que ele havia matado. Chegou na casa daquele policial, bateu palma, o policial veio atender. E ele ajoelhou-se diante daquele homem e disse para ele: olha, eu não posso trazer a vida do seu filho de volta, mas posso me arrepender diante de Deus de todo o mal que eu fiz, e eu quero lhe pedir perdão. E quero lhe dizer o seguinte: a igreja que eu vou congregar está aqui, olha, é na rua Passuaré, logo ali na frente, a igreja que nós estávamos. Se um dia o Senhor quiser tirar a minha vida, o Senhor vai ter toda a oportunidade, porque o Senhor vai me encontrar ali todos os domingos e todas as quartas-feiras que eu vou estar ali cultuando a Deus. Mas eu não posso deixar de vir aqui e dizer para o Senhor que eu fiz isso no tempo em que eu era um homem dominado pelo diabo, mas hoje eu sou dirigido pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, depois de ouvir as palavras do anjo, disse para ele: olha, se a justiça determinou que você fosse solto e pagasse pelo crime que você fez, da minha parte também você pode ficar tranquilo, porque eu não vou levantar um dedo contra você. Glória a Deus. Estou dizendo para você, irmãos, não estou contando histórias de outras pessoas. Estou dizendo para vocês coisas que nós vivenciamos dentro da casa de Deus. Pessoas que Deus já arrancou do montouro, tirou do lixo, tirou da lama e os coloca sentado entre príncipes. Aleluia. Hoje é um príncipe de Deus. Hoje aquele rapaz é chamado para pregar em congressos. Aleluia. Como eu me alegro quando eu vejo as notícias que ele está voltando de um congresso, que Deus usou muito a vida dele naquele lugar. Como eu fico feliz. E quero transmitir nesta noite isto para você, meu irmão. Você tem uma grande importância para Deus. Amém. Não importa se o inimigo tentou aniquilar a tua alma. Não importa se o inimigo pegou os teus valores e os amassou, a ponto de você olhar para eles e pensar: não consigo mais colocá-los na posição em que estava, da maneira que estava. Eu quero te dizer uma coisa e quero que você saiba disso nesta noite: você tem um grande valor para Deus. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo Deus na tua vida. E por Ele ser Deus na tua vida, Ele não vai deixar que as promessas que você tem sobre a tua vida, elas se deixem de cumprir. Amém. Quando Deus levanta Moisés e diz para ele: Moisés, volta para o Egito, porque eu tenho uma promessa para aquele povo, e a promessa que eu tenho para eles, eles não conseguem imaginar. Aí eu fico naquele capítulo de Isaías 64:4, porque com os olhos não se viu, nem com o ouvido se ouviu, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado para ele. Os judeus, naturalmente, que ali estavam os hebreus, eles aguardavam, quem sabe, uma libertação, a morte daquele faraó e alguém tomando o lugar daquele faraó e, quem sabe, diminuindo a carga de escravidão que estava sobre a vida deles, melhorando um pouco a vida daqueles homens. E eu digo para vocês uma coisa: se Faraó tivesse minimizado a carga de sofrimento, de dor sobre a vida deles, eles também não pensariam em sair do Egito, mas Deus tinha algo melhor para a vida deles. Mesmo quando nós não sonhamos, Deus está sonhando. Amém. Mesmo quando
imaginando. Mesmo quando os meus pensamentos ou a minha visão ela se torna muito carnal e ela só vai até além aonde os meus olhos carnais podem ver, Deus está abrindo os meus olhos espirituais para que eu enxergue o impossível e veja o impossível acontecer. Glória. Os judeus tinham uma promessa de Deus: eu vou mandá-los para uma terra que manda leite, uma terra fértil, uma terra de montes e vales. Vocês sabem por que Deus disse que mandaria eles para uma terra que iria manar, que manava leite e mel? Era a mais pura expressão da verdade. Canaã era uma terra tão fértil, mas tão fértil. E a quantidade de povos que habitavam a cidade de Canaã não compreendia toda a grandeza daquela terra. E as abelhas, elas faziam as suas colmeias nas árvores e não tinham pessoas para tirar o mel, devido à grande quantidade de colmeias que havia. E o mel, ele vinha descendo pelo caule das árvores. Havia tantos animais espalhados pelo campo que as tetas das vacas, elas espirravam leite. Quando Deus disse para Moisés que os mandaria para uma terra que manava leite e mel, Deus estava usando de uma expressão que era a mais pura verdade. Só que eles não sabiam disso, mas Deus sabia. Então não importa, meu irmão, aquilo que você ainda não perpetrou na tua mente sobre o teu futuro, Deus já tem o teu futuro garantido. Deus tem o futuro da tua filha garantido, Onino. Deus tem o futuro dos teus filhos garantido, meu irmão. Não importa o que o inimigo esteja maquinando, tramando, arquitetando, a palavra final da nossa família e dos nossos filhos está na mão do Todo-Poderoso, aleluia. É Ele quem tem o projeto, os sonhos e as realizações dos sonhos que nós sonhamos para nós e para os nossos filhos. Amém. Agora, esses sonhos, eles só serão realizados, irmãos, se nós estivermos do lado dos otimistas, daqueles que enxergam segundo os olhos de Deus. Moisés manda 12 espias. 2 tinham olhos que contemplariam o que Deus podia fazer com o povo de Israel, e 10 eram os pessimistas. 2 viram a glória daquela terra e se encheram de alegria, porque eles voltaram, eles fizeram questão de trazer alguns cachos de uvas, coisa que eles nunca tinham visto, e mais alguns frutos para provar que as promessas de Deus eram reais. Eu quero te perguntar nesta noite, eu quero te desafiar nesta noite, os frutos que Deus tem compartilhado na tua vida, na tua existência, e que são reais na tua vida, as conquistas, as realizações, os projetos que você já alcançou. Será que isso não move o teu coração? Será que isso ainda nos faz enxergar como pequenos gafanhotos à vista dos nossos inimigos? Meu querido irmão, seja otimista, abra os olhos da fé, glorifique o nome do Senhor, porque Deus tem planos para você. Amém. Provérbios capítulo 23, verso 7. Eu não sei, irmão, essa mensagem ela veio, sabe, eu quero dizer uma coisa, é para vocês, foi complicado, viu? Essa semana é para mim. Eu preparei umas 10 mensagens e nada acontecia. Eu dizia, Senhor, tem misericórdia, que vazio. Quando eu cheguei neste texto, o meu coração se encheu. Eu falei, Senhor, Tu vais falar nesta noite. Aleluia. Senhor, nesta noite Tu vais direcionar a Tua palavra, irmão. Eu tenho certeza que esta palavra não é do pastor Antônio, não é do pregador do dia 11, do dia 24 de 11 de 2011, não é. Esta é a palavra de Deus renovada para os dias de hoje, para a nossa necessidade, para a minha necessidade, para que Deus mostre para você que você é importante no reino
continua sonhando os teus sonhos, que nada vai furtar, nada vai roubar as realizações de Deus na tua vida, meu irmão. Nada. Glória a Deus. Provérbios 23, verso 7 diz assim, olha: porque como imagina a sua alma, assim é. Você é aquilo que você imagina ser. Você só vai chegar até onde você sonha de chegar. Por isso que os teus sonhos têm que ser grandes. Por isso que você tem que almejar o impossível. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Tu já imaginou isso, meu irmão? Amém. Glória a Deus. É o que Deus tem preparado para você, para mim, para esta igreja, para este lugar, para as nossas vidas, para este bairro do Saco dos Limões, que não sabe os planos de Deus para este lugar. Nós somos daqueles que optamos pela visão otimista, pela visão da fé. O mundo é conturbado como ele está, esteja traçando ou tramando contra os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família, a nossa igreja. O controle está nas mãos de Deus. O controle está nas mãos de Deus. Independente da Dilma, do Barack Obama, da Angela Merkel, de tantos outros mais, Deus tem o controle da situação. Deus está no controle da história. Deus está no controle do mundo. Deus vai realizar os seus propósitos, independente do homem querer aceitar ou não, independente da igreja se apostatar ou não, independente daquilo que eu pense com respeito ao meu futuro ou não. Deus não está limitado à concepção humana. Deus não está limitado a uma igreja ortodoxa. Deus não está limitado, muitas vezes, a não caminhada, muitas vezes a não nos lançarmos aos teus braços. Eu quero só te lembrar uma coisa: para alguém que se deixa lançar ou que não quer se lançar aos braços de Deus, tem uma fila grande querendo se lançar nos braços do Senhor. Então não perca esta oportunidade que Deus te dá, não perca esta rica oportunidade que você tem de descansar nos braços de Deus, porque a obra de Deus há de ser realizada. Você é obra das mãos de Deus. Você não é fruto do acaso, você não é uma coincidência, você é fruto das mãos de Deus. Diga assim: eu sou fruto das mãos de Deus. Foi Ele quem me fez. Me projetou magrinho, projetou outro mais gordinho, mais baixinho, outro mais altinho. Projetou uns com 60 amperes de fé, outro com 40, outro com 100, outro com 200, não importa. Mas tudo isso tem o controle de Deus. Tudo isso está debaixo da mão de Deus. Todo esse projeto de Deus, irmãos. Todo esse projeto de Deus. Quando Deus projetou criar o homem, ele já estava vendo o Geraldo sentado ali naquela mesa de som. Porque esse é o controle de Deus, irmãos. Esse é o controle que Deus tem sobre as nossas vidas. Ele sabe tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós passamos a entender isso, as coisas começam a mudar. Quando nós passamos a compreender que na verdade não importa o que possa estar ocorrendo ao nosso redor, não importa. Quando os cristãos estavam sendo perseguidos, levados para as arenas, dilacerados, queimados, decepados pelas espadas dos soldados romanos, Deus não estava dormindo. Deus não estava ocupado criando mais um planeta. Deus não estava contando as estrelas. Deus estava semeando no chão daquelas arenas sementes de sangue que estavam brotando para o crescimento da igreja. Aleluia. Deus tem o controle, irmãos. Às vezes é difícil nós compreendemos
entendemos isso pelas lutas que nós passamos, pelas dificuldades, mas em tudo Deus tem o controle, em todas as coisas. E quando nós passamos a compreender, a entender, a ter esse entendimento, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar, porque daqui a 50 anos, muitos de vocês não estarão mais nesta igreja. Daqui a 40 anos, um bom número daqueles que estão aqui hoje não estarão mais aqui. Então não importa os teus projetos para 30 ou 40 anos, porque daqui a 30 ou 40 anos o que vai prevalecer é o que você plantou hoje. É aquilo que você semeou hoje. Quando nós estivermos ajoelhados diante do tribunal de Cristo, porque a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, todos, para recebermos de Deus segundo as nossas obras. Você imagina, pense um pouquinho comigo agora, até para você refletir e isso entrar no teu coração. Você tem uma alma, não tem? Todos acreditam aqui que nós somos compostos de corpo, alma e espírito? Amém. Amém. O pastor Israel sempre cita esta palavra chamada tricotomia. Alguns acreditam que nós temos corpo e alma apenas. Bem, outros acreditam que nós somos formados de corpo e espírito. É a dicotomia, não tem problema, não estamos aqui para discutir questões teológicas. Mas a tua alma, a sede das tuas emoções, dos teus sentimentos, também dos meus, aquilo que me faz corar, aquilo que me assusta às vezes, o susto que eu tenho, essas coisas que fazem parte da alma do ser humano, o medo, a alegria, muitas vezes, o desespero. Eu quero que você saiba de uma coisa: no dia em que todos estiverem diante do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que o fogo vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, os sepulcros vão se abrir. Todos os espíritos que hoje deixaram este tabernáculo e estão aguardando o dia do julgamento, aqueles que estiverem em Cristo, a Bíblia diz que não haverá lembrança das coisas passadas. O nosso espírito vai ser revestido de um corpo incorruptível, de uma alma incorruptível. Essa alma, por ser incorruptível, ela não trará lembrança das mazelas, dos pecados, da dor, do sofrimento. Isto vai ficar para aqueles que estiverem sendo condenados. E é isso que eu quero que você atente nesta noite. A tua alma, ela vai se agarrar a você, ela vai entrar no corpo. E você não, desculpa, meu irmão, porque aqui eu tenho certeza que todos estarão sendo recebidos pelo Senhor. Mas a alma do homem sem Deus, ela vai voltar, ela vai novamente se agarrar àquele corpo que estará recebendo o julgamento de Deus, porque é ela quem sente as atrocidades, é ela quem sente a dor, é ela quem sente a agonia, é ela quem sente o desespero, é ela quem vai estar ligada ao Espírito, e ela vai estar clamando naquele exato momento, ela vai estar recebendo a justa condenação dos seus pecados cometidos enquanto em vida, dentro de um corpo. Então naquele dia, eu quero que você saiba, o sofrimento vai ser muito grande, a dor vai ser terrível, e o homem, ele não vai conseguir, ele vai tentar de todas as maneiras, de todas as formas, fazer com que o Senhor Jesus Cristo mude a sua forma de julgar. Mas hoje, este que é o meu e teu advogado, naquele dia, ele vai ter toda a autoridade para estar como juiz. Amém. Pensa nisso, meu irmão, pensa nisso. Naquele dia terrível, terrível, para aqueles que rejeitaram a salvação. Isso
mensagem para domingo. É mensagem para domingo, sim, meu irmão. Não se preocupe, não é mensagem para domingo, sim. Isso é realidade. Isso é Jesus Cristo voltando. É Jesus Cristo começando a peneirar sua noiva. É Jesus Cristo começando a falar no meio da igreja. É o Espírito de Deus incomodado com o estado de letargia da igreja. É o Espírito de Deus incomodado com a sua noiva dormindo. É o Espírito de Deus incomodado com o dia do arrebatamento. E o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Para que eu e você não perca o prazo de validade. Não esqueça o passaporte na gaveta. Naquele dia você esteja preparado. Com as 5 prudentes, não com as 5 nécias. Para que você possa olhar para dentro da sua alma. E pelo menos você usar as palavras do salmista Davi: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Nós temos o selo da promessa. Diga para a tua alma: nós temos o selo da promessa. Nós temos o selo que nos garante a vida eterna, ó minha alma. Não há por que nos entristecermos, se a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Que Deus nesta noite possa nos fazer lembrar de que a vida do Senhor está próxima. Amém. E que por maiores que sejam as minhas e as tuas lutas, não perdemos o valor para Deus. Ele continua confiando em nós. Confiando nesta igreja. Ele continua confiando de que este lugar ainda vai ser abalado pelo grande poder de Deus através de homens e mulheres que Ele está usando e vai continuar usando neste lugar. Curva a tua fronte.